Você já se sentiu invisível, mesmo se esforçando ao máximo? Já sentiu que sua bondade e sua lealdade são vistas como conveniência, e não como valor? Se você está cansado de ser subestimado, ignorado e trocado com facilidade, este vídeo é o ponto de virada na sua vida. Prepare-se, pois o que vou revelar nos próximos minutos não é sobre ser mais gentil ou trabalhar mais. É sobre despertar para uma verdade poderosa que poucos ousam discutir. Ao final deste vídeo, você não apenas entenderá por que o mundo recompensa a necessidade e não a bondade, mas terá em mãos as estratégias exatas para se tornar tão indispensável que a sua ausência se tornará o maior pesadelo de todos. Fique comigo e descubra como transformar sua presença em um privilégio e seu valor em algo inquestionável. E aí, guerreiros, bem-vindos de volta ao canal. Nós crescemos com uma cartilha debaixo do braço, uma cartilha que nos ensina, desde pequenos, que para sermos valorizados precisamos ser leais, trabalhadores e, acima de tudo, gentis. Mas, e se eu te dissesse que essa cartilha é a maior armadilha que já te prepararam? A verdade nua e crua, aquela que ninguém tem coragem de dizer em voz alta, é que a bondade, por si só, é barata. O trabalho duro está em toda parte, e a lealdade, na maioria das vezes, é vista como uma obrigação, não um diferencial. E mesmo assim, fazendo tudo o que é considerado certo, você ainda se sente ignorado, não é? Ainda se sente subestimado, como se só existisse quando alguém precisa de um favor, e se tornasse um fantasma no instante seguinte. Por que será que isso acontece com tanta frequência? A resposta é brutalmente simples. O mundo não gira em torno de quem é bom, mas de quem é necessário. Maquiavel entendeu isso há mais de 500 anos. Para ser verdadeiramente valorizado, você precisa fazer os outros dependerem de você. Você não sobe na vida sendo apenas educado, você sobe quando a sua ausência se torna um problema impossível de resolver. Já parou para pensar nisso com a frieza que o assunto exige? Pense nas pessoas mais poderosas que você conhece, na história ou na sua própria vida. Elas foram escolhidas por serem simpáticas? Ou porque, sem elas, o sistema, a empresa, a família, simplesmente desmorona? A realidade é fria e cortante como uma lâmina. Se você pode ser substituído, você será. Se as pessoas podem viver bem sem você, elas viverão. Se perder você não lhes causa dor, prejuízo ou um grande inconveniente, elas nunca, jamais, irão te respeitar de verdade. É por isso que, a partir de hoje, a sua meta, o seu foco, precisa mudar radicalmente. Chega de buscar aprovação como um viciado busca a próxima dose. Chega de implorar por validação nos olhos dos outros. Chega de se doar por inteiro sem esperar, ou melhor, sem construir um retorno. É hora de se tornar perigosamente valioso. Aquele que ninguém pode ignorar. Aquele que ninguém consegue substituir. Aquele cuja presença faz a engrenagem girar e cuja ausência causa o colapso total. Grave isto na sua mente. O poder não é sobre ser visto, é sobre ser necessário. Essa é a essência do valor maquiavélico, silencioso, implacável e absolutamente inevitável. E para selar esse pacto de transformação, antes de continuarmos, eu quero que você comente aqui embaixo, com toda a sua convicção, eu faço os outros precisarem de mim. Diga. Sinta. Aproprie-se dessa verdade. Porque, no momento em que você se torna necessário, as regras do jogo mudam a seu favor. As pessoas te tratam diferente. Elas passam a ter medo de te perder. Elas protegem a conexão com você como se fosse um tesouro. Você deixa de ser um figurante na história dos outros para se tornar o protagonista da sua própria. E é exatamente aí que a verdadeira e duradoura influência começa. A sociedade, desde a escola até o ambiente de trabalho, nos programou para uma confusão perigosa, confundir ser apreciado com ser valorizado. Você já sorriu quando queria gritar de raiva?
Já ajudou quem você sabia que nunca te estenderia a mão? Já se matou de trabalhar para ver outra pessoa, menos competente, mas mais conectada, levar o crédito e a promoção? Isso acontece porque o cara legal, o bonzinho, é conveniente. E tudo que é conveniente é, por definição, descartável. É por isso que ele é sempre o primeiro a ser esquecido, o último a ser promovido. Você precisa entender uma lei fundamental do mundo real: as pessoas não valorizam o que é de graça, elas admiram o que precisam conquistar e temem o que não podem se dar ao luxo de perder. Como Maquiavel disse de forma brilhante, é melhor ser necessário do que ser amado. Pois o amor é mantido por um fio que pode ser rompido, mas a necessidade prende com correntes que ninguém ousa remover. Toda vez que você age apenas com bondade, sem uma estratégia por trás, você diminui seu próprio poder. Já sentiu isso na pele? Quantas vezes sua lealdade incondicional se transformou em exploração? Quantas vezes seu trabalho duro sem limites se tornou uma forma de escravidão moderna? Os poderosos não anunciam seu valor aos quatro ventos. Eles não precisam. Eles, silenciosamente, arquitetam situações em que os outros dependem deles para o próprio sucesso. Você foi treinado por anos para ter medo da rejeição, para buscar aprovação, mas o verdadeiro valor nasce do exato oposto. Ele nasce quando os outros sentem o medo e a dor de imaginar a vida sem você. E como se faz isso na prática? Parando de tentar ser tudo para todos e começando a se tornar algo muito específico que ninguém mais pode oferecer com a mesma maestria. Qual é a sua habilidade única? Aquela que, se você aprimorar obsessivamente, se tornará tão rara e valiosa que será insubstituível? Pense nisso agora. Qual é a sua joia rara? Sua virada de chave, seu ponto de inflexão, começa neste exato instante. Chega de gentileza gratuita. Chega de sacrifício sem fim. Chega de sofrimento silencioso na esperança vã de que alguém note. Cada passo que você der a partir de agora deve aumentar o custo de te perder. Se cada palavra até aqui está fazendo sentido para você, se está acendendo uma chama aí dentro, comente agora, com força: eu me recuso a ser substituível. Agora, vamos aprofundar na primeira estratégia, a lei da dependência. Influência real não tem a ver com manipulação barata, mas com se posicionar de forma tão inteligente e estratégica que, sem você, os outros simplesmente não avançam. Eles param. Eles fracassam. Maquiavel ensinou: o governante sábio se torna essencial. Quando sua presença sustenta a estabilidade, sua ausência se torna temida. Enquanto a maioria corre atrás de elogios e tapinhas nas costas, que evaporam na primeira dificuldade, a dependência cria uma obrigação, um medo de te perder que ninguém ousa quebrar, porque o custo de te substituir se torna proibitivo. Qual é o seu grande diferencial? Não me diga que é trabalhar duro ou ser proativo. Isso é o básico. Estou falando de algo que só você faz. Algo que, quando você não está, todos perguntam: cadê fulano? Só ele sabe resolver isso. Encontre essa habilidade e torne-se o mestre absoluto dela. Quando você constrói dependência, as pessoas te procuram mesmo sem gostar de você. Elas concordam com você mesmo discordando internamente, porque a estabilidade delas, o salário delas, o sucesso delas, está diretamente ligado à sua existência. Pare de oferecer ajuda sem garantir que ela será valorizada. Conecte suas ações a um retorno claro. Faça as pessoas sentirem o peso de te dever algo, pois é nesse momento que sua voz ganha um megafone e sua presença ganha um holofote. Crie um ambiente onde seu tempo não é barato e o acesso a você é um privilégio, não um direito. Isso é construir poder de verdade. O segundo pilar é o poder invisível. Já reparou que a força bruta, a ordem direta, sempre gera resistência,
mas a influência silenciosa consegue obediência sem que a pessoa sequer perceba que está sendo conduzida? Esse é o poder que Maquiavel reverenciava. É quando as pessoas acreditam piamente que a ideia foi delas, quando, na verdade, foi você quem plantou a semente semanas atrás. Como desenvolver esse superpoder? Comece a praticar a arte de observar mais e falar menos. Aprenda a ler as intenções por trás das palavras, a identificar as inseguranças que as pessoas tentam esconder. Preveja as reações antes que as ações aconteçam. E então, posicione-se não como um chefe, mas como a solução silenciosa, o guia, o porto seguro. Logo, a confiança deles dependerá da sua presença. Você se torna a voz na cabeça deles. O que fulano faria nesta situação? Quando você chega a esse ponto, meu amigo, você não precisa mais empurrar ninguém, as pessoas te puxam para o centro do poder. Em vez de chegar em uma reunião e anunciar seu valor, observe a dinâmica, calcule as fraquezas e se conecte silenciosamente aos resultados-chave. Deixe suas ações redirecionarem o comportamento alheio. Quando você é o estrategista calmo no meio do caos, o mundo, quase que por mágica, se curva à sua direção. Isso nos leva a uma das estratégias mais contraintuitivas, a ausência estratégica. Estar sempre disponível, online 24/7, respondendo mensagens em segundos, é a receita mais rápida para ser desvalorizado. Você já sentiu isso? Quanto mais presente e acessível, menos as pessoas valorizam sua atenção. A arte de desaparecer no momento certo é uma das ferramentas mais poderosas da influência. E não, isso não é covardia ou fuga. É escolher com a precisão de um cirurgião quando ser visto e quando se retirar, para que sua presença se torne rara, preciosa e, finalmente, temida. Comece a limitar sua disponibilidade de forma calculada. Não precisa atender todas as chamadas no primeiro toque. Não precisa responder todos os e-mails em 5 minutos. Não precisa estar em todas as reuniões. E apenas observe a mágica acontecer. As pessoas começarão a antecipar sua opinião. Elas se perguntarão: o que será que ele está pensando? Elas sentirão um vácuo que a sua ausência cria. E essa tensão, por si só, eleva sua autoridade a um novo patamar. Você deixa de ser uma ferramenta que pode ser usada à vontade para se tornar uma variável estratégica que todos precisam considerar. Sua retirada deliberada cria desejo e reconhecimento sem que você precise dizer uma única palavra. Lembre-se sempre disto: o poder é 90% psicológico. Deixe seu silêncio trabalhar como a força da gravidade, atraindo a atenção e lembrando a todos, o tempo todo, o que eles têm a perder se você não estiver por perto. E que tal construir o que eu chamo de valor sistêmico? A verdadeira e duradoura influência não é ser o herói que apaga o incêndio de última hora. Isso é para amadores. O poder real está em ser o arquiteto que construiu o sistema à prova de fogo. É se incorporar tão profundamente nos processos, nas redes, nas tomadas de decisão, que a ideia de te remover se torna não apenas difícil, mas impensável, catastrófica. Enquanto a maioria busca os aplausos passageiros por atos heróicos, você estará construindo permanência. Como? Comece a identificar o que realmente mantém as coisas funcionando. Qual é a espinha dorsal da operação? E posicione-se exatamente lá. Torne-se o hub, o ponto de conexão, a peça central. Quando as pessoas dependerem da estrutura que você criou, elas protegerão seu papel com unhas dentes, porque proteger você significa proteger a si mesmas. Pense de forma estrutural, não episódica. Onde você pode criar um processo que só você opera com perfeição? Que conhecimento exclusivo você pode deter? Como você pode ligar suas ações aos resultados de forma tão íntima que te remover significa o colapso do resultado? Isso é dominação silenciosa.
E isso nos leva a um nível ainda mais profundo, a integração psicológica. Aqui, você transcende a utilidade funcional e se torna um pilar emocional e psicológico para as pessoas ao seu redor. É quando seu chefe te liga não para pedir um relatório, mas para pedir um conselho sobre como lidar com a pressão. É quando seus colegas te procuram não para tirar uma dúvida técnica, mas para ganhar a confiança que precisam para apresentar um projeto. Você se torna parte da identidade de sucesso deles. Sua ausência não causa apenas um problema prático, mas uma crise de confiança, uma desorientação emocional. Pouquíssimos chegam a esse nível de influência. Para chegar lá, você precisa ser um mestre em entender as necessidades, medos e ambições mais profundos das pessoas e se posicionar como a força estabilizadora que as impulsiona. E o que dizer sobre o controle da esperança? Quem comanda as expectativas dos outros, comanda suas ações. As pessoas são movidas pela visão do que elas querem se tornar. Se você se posiciona como o guardião do portão para essas aspirações, como o mentor que detém as chaves para a próxima promoção, para o projeto dos sonhos, elas se alinharão a você instintivamente. Elas seguirão seu conselho sem questionar, não por medo, mas pela esperança de alcançar seus próprios objetivos. É uma forma de alinhamento voluntário, a mais poderosa de todas. Por fim, o golpe de mestre, a estratégia final dos verdadeiramente poderosos, desaparecer no auge. Parece um paradoxo, mas a demonstração final de poder é saber quando sair de cena, quando sua influência e reputação estão no pico absoluto. Por quê? Porque o desaparecimento no auge transforma sua presença em lenda. Transforma escassez em demanda e respeito em reverência. Aquele que desaparece no momento de maior força, observou Maquiavel, torna seu nome imortal. Sair quando todos mais dependem de você garante que sua influência perdure na memória, tornando-se ainda maior e mais mítica com o tempo. É a arte de fazer sua ausência ser sentida como um vácuo que ninguém, jamais, consegue preencher. As pessoas vão mitificar suas contribuições. Elas vão superestimar sua importância. E o medo de perder aquilo que foi tão grandioso se torna uma forma de controle que age mesmo quando você não está mais lá. Agora que você entende a arquitetura implacável do valor, a hora de agir é agora. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Você aprendeu que ser gostado não te fará indispensável. Aprendeu que a dependência, a influência invisível, a ausência estratégica, o valor sistêmico, a integração psicológica, o controle da esperança e o desaparecimento no auge são as verdadeiras moedas do poder. Comece a aplicar essas lições hoje, deliberadamente. Faça-se essencial. Incorpore-se nas estruturas e nas mentes. Controle as aspirações e retire-se quando seu impacto for máximo. Lembre-se, as pessoas que dominam o mundo não são as que falam mais alto, são aquelas cuja ausência é temida. Pare de perseguir a aprovação. Pare de se doar sem cálculo. Pare de ser substituível. Em vez disso, crie uma presença tão rara e valiosa que a ideia de te perder seja impensável. E se você chegou até o final deste vídeo, se cada palavra ressoou como um trovão dentro de você, então você faz parte dos 2% que não apenas ouvem, mas agem. Mostre sua força. Deixe o seu like neste vídeo para que esta mensagem poderosa alcance mais guerreiros que precisam despertar. Inscreva-se no canal para continuar afiando sua mente com verdades que libertam. E, o mais importante, o seu ato final de poder hoje. Comente aqui embaixo com a sua afirmação de transformação definitiva. Escreva com orgulho: eu sou perigosamente valioso. Sinta isso. Incorpore isso. Viva isso. A partir de hoje, o mundo vai te ver de forma diferente. Você não é mais opcional. Você é essencial. Você é intocável.
E para continuar sua jornada implacável, assista ao próximo vídeo que está aparecendo agora mesmo na sua tela. A sua ascensão está apenas começando.